Olá, mais um episódio do Eleven Convida especial da Expert 2019. Agora comigo o Guilherme Abud, sócio gestor da Persevera. Guilherme, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui com a gente. Conta um pouquinho da gestora. Esse é um cara que traz bastante inteligência de macro. Tem algumas coisas que eu vou provocá-lo ao longo do tempo, mas antes dá uma apresentada na gestora. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, a Persevera é uma gestora relativamente nova, foi lançada no ano passado, mas é o que a gente fala, é uma gestora nova feita por macacos velhos, né? Então, todos são profissionais de mercado, de gestão de recursos há 20, 25, 30 anos, muitos vindos do HSBC Asset Management. O HSBC saiu do Brasil, uma boa parte da equipe veio do HSBC, depois uma boa parte da equipe veio do Bradesco, né? O Bradesco comprou o HSBC, nós nos juntamos ali, tivemos bastante sucesso na gestão dos multimercados nesta junção e viemos fazer isso de forma independente, com a ideia de montar uma gestora bastante moderna no Brasil com cabeça de hedge fund, né? Saindo daquele modelo do macro que faz muito mais juros e moedas para um macro realmente multi-estratégia, que faça várias especialidades diferentes, risk arbitrage, stock selection dentro de multimercados, que não era algo tradicionalmente muito popular no Brasil, moedas, ativos fora do Brasil, dentro do Brasil, arbitragem, long short. Então é uma carteira bem mais completa e complexa, exatamente para tentar buscar retornos mais consistentes ao longo do tempo, com drawdowns mais controlados nas grandes crises, nas grandes descontinuidades. Essa é a ideia da Persevera. Maravilha. Do lado macro agora, tem algumas grandes verdades e a gente... Meu time de macro dentro da Eleven e a minha posição dentro do grupo que eu há 3 anos tenho o prazer de participar dentro do Banco Central, discutindo política monetária, a gente está bem pragmático, a gente ainda está bastante preocupado com o quadro fiscal, acha que o efeito estimulativo da política monetária, talvez por ausência de mecanismo de transmissão, alguma coisa ainda é limitado, a gente veio de 14,25 de Selic para 6,5 e não tem atividade. Então você tem um vácuo de demanda, tem toda uma mudança de dinâmica. Se a história do carry, né, na relação do dinheiro que estava lá fora, eu vim aqui para dentro, está sendo questionada pela redução no diferencial de juro, a gente ainda não tem atividade, o mercado precifica uma Selic mais baixa do que talvez o estrutural esteja representando, e é aí que a gente está meio... eu digo que eu sou a ponta de cima do Focus. Na inflação, na Selic, eu sou o medroso do Focus nesse momento. Como é que está a cabeça de vocês? Como é que vocês estão olhando para isso? Como é que os fundos estão posicionados, mas estruturalmente? Mais do que as próprias posições, como é que vocês estão olhando estruturalmente para isso mesmo? Olhando para a gente como juro, inflação, moeda versus pares no absoluto e no relativo. Vamos lá, ótima pergunta. Acho que esse é o coração do negócio no Brasil. Nós estamos na outra ponta. A gente tem uma visão bem diferente do mercado há muitos anos, porque a nossa visão é de que o Brasil vive, na verdade, uma recessão de balanços. A grande questão é que tipo de recessão o Brasil vive. E na nossa cabeça o Brasil vive uma recessão que em natureza, em cada país é um pouquinho diferente, mas em natureza não é muito diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. É uma recessão de balanços. E na recessão de balanços, ela é necessariamente muito mais longa, muito mais profunda, muito mais desinflacionária e requer respostas de política monetária muito mais expansionistas do que o usual. É um processo de descoberta. Então a gente não tem nenhum medo de inflação. A gente acha que não vai ter nenhuma inflação, nenhum risco inflacionário no Brasil pelos próximos anos. Simplesmente pelo fato de que as pessoas ainda estão muito, muito endividadas. Pessoas, pequenas e médias empresas. Os únicos entes que de fato se desalavancaram bastante são as grandes empresas que tomam dinheiro a CDI. O CDI despencou de 14 para 6. Eles despencaram junto. Quem depende de spread bancário não desalavancou, né? Então a gente vai ter que ter no Brasil a nossa versão tupiniquim de low for long, very low for very long. Então, na nossa cabeça, essa Selic vai ter que ir para 4%, né? É claro que é com cuidado, é um processo de descoberta, mas sem dogmas. Hoje a gente vai ouvir aqui mais tarde o Bernanke. O Bernanke é provavelmente
a pessoa mais importante do mundo dos últimos 20 anos, né? E ele realmente não teve medo de, né, perseguir o que ele acreditava e aos poucos, com cuidado, né, mas com bastante perseverança e testando os limites desse negócio, né? E se ele não tivesse feito isso, provavelmente o mundo teria virado um grande Japão, estagnado, cheio de problemas, né, com baixa propensão a consumir e investir. E acho que no Brasil a gente está chegando com 6, 7 anos de atraso, mais ou menos a viver o que o mundo... Ficou claro que o mundo estava vivendo ali em 2010, 2011, 2012, 2013. É um processo lento que vai precisar de juros muito baixos por muito tempo. É um processo dolorido, com baixo crescimento, baixa geração de empregos, mas que, por outro lado, vem acompanhado de inflação muito, muito baixa. Então, vai dar o espaço necessário para o Banco Central dar esse estímulo monetário ao longo do tempo. É muito divertido quando a gente troca exatamente... aqui, ao acaso, é quase ponto e contraponto, mas que no limite, se a gente olhar estruturalmente, a gente fala a mesma coisa, é uma questão de ritmo. Meu ponto, eu ainda tenho preocupação inflacionária de curto prazo. Acho que o mundo vive, sim, uma realidade completamente distinta, mas se a gente passar... É claro que é icônica a reforma da Previdência, mas endereçar a produtividade, endereçar a parte tributária depois, pavimenta todo o caminho para daí a gente buscar, na nossa leitura, uma Selic mais baixa. Agora, o grande gestor, a responsabilidade do gestor é exatamente formar convicções efetivas e se antecipar ao movimento, né? Então, acho que é muito válido, é muito legal ver essa visão. Quando eu fiz o Stock Pickers com o Fernando, a gente falou exatamente sobre isso. Ele trouxe essa visão. E aí, quando terminou, o Tomás Sarkis, que é o macroeconomista que trabalha direto comigo, ele me falou o seguinte, ele falou, olha, a tese deles é estruturalmente, analogamente igual à nossa. O que eles acham é que não vai ter atividade. Se não tiver atividade, a tese deles é uma consequência natural. Como a gente ainda vê uma recuperação mais rápida de atividade, aí você tem uma dinâmica de recomposição de margens e de retomada de demanda que pode ter impacto de curto prazo na inflação. Mas é muito legal ouvir isso. Em relação olhando o Brasil versus emergentes, versus Latam, como é que você está vendo isso para a gente fechar esse papo? A gente é muito otimista com a reprecificação de Brasil, né? Eu acho que uma questão que talvez seja pouco discutida é a seguinte, porque nas minhas palavras aqui pode parecer que a gente é pessimista, porque o Brasil não vai crescer tanto quanto poderia, porque ainda tem a digestão de dívidas e tal, mas na verdade o que aconteceu foi o seguinte, o mundo mudou muito nesses últimos 10 anos e o Brasil, como estava fazendo as suas besteiras, durante muito tempo a gente ficou fora do mundo, a gente ficou desacoplado do mundo. Todo esse rally de preços que a gente está vivendo agora simplesmente está nos devolvendo mais ou menos para aquele nível que a gente estava antes de fazer um monte de besteira. Só que o mundo não ficou parado. O mundo sofreu o seu rally. Então, na verdade, o rally nos ativos brasileiros está só começando. A gente só voltou para aquele ponto que a gente estava, só que o mundo foi para um outro ponto e a gente está longe daquele ponto. Então, dá para a gente ter NTNBs abaixo de 3%, a B longa abaixo de 3%, dá para ter os preços fixados a 4,5%, dá para ter a bolsa a 160 mil pontos, né? Não amanhã, mas ao longo, talvez, dos próximos 12, 18 meses, simplesmente para a gente dar um catch-up com o que aconteceu com o mundo, dada esta nossa nova realidade de um país com pouca inflação, com juros mais civilizados, com uma equipe econômica que persegue uma agenda liberal. A gente está sempre se comparando, né? Fomos para o inferno e voltamos a ser o Brasil de antigamente. Só que o mundo mudou bastante e a gente não precisa voltar só a ser aquele Brasil. A gente precisa voltar a ter mais ou menos a diferença, cada um no seu quadrado, com este novo mundo, que é um mundo que também se moveu, né? Para essa reprecificação falta bastante ainda. O Brasil que eu quero é o Brasil do Abud. Sensacional, é isso aí mesmo. Estruturalmente no lugar, devagar e sempre, né? Abud, obrigado. Até o próximo Eleva Convida da Expert. Um abraço.